Deus pelas suas vidas. Pode assentar, irmãos, ficar à vontade. E eu fiquei muito feliz este ano quando a irmã Cristiane mandou um e-mail dizendo que a igreja estava fazendo uma parceria com a nossa missão, com o nosso projeto. A igreja estava nos adotando como seus missionários. Então, nós hoje somos missionários desta igreja também. Eu louvo a Deus pelas suas vidas. Eu louvo a Deus por esta parceria. E eu estou certo de que o nosso Deus há de recompensá-los, há de fazer triunfar. Porque, irmãos, quando a igreja investe em missões, ela será grandemente abençoada. Ela vai crescer, ela vai sentir as necessidades uns dos outros, ela vai se envolver, ela vai sentir-se útil por estar fazendo parte do cumprimento da grande missão. Porque quando nós estamos aqui, nós estamos na Jerusalém, nós estamos aqui nos arraiais da igreja, cumprindo a missão aqui entre nós e com o povo à nossa volta. Mas quando nós vamos lá para o campo de missões, quando nós vamos lá para os índios, nós estamos chegando até os confins da terra. Nós estamos sendo usados para que vidas sejam salvas, transformadas, restauradas, libertas, assim como nós somos um dia. Aleluia. Deus há de recompensá-los pela sua infinita graça. Fiquei muito tocado pela ministração do louvor, que acabamos de ouvir agorinha, né? E eu estava pensando, Tiago, quando você disse que nós temos a marca como um boi. Nós somos como um boi. A Bíblia diz que Jesus, como ovelha muda, ele foi levado. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E como ovelha, né, muda na mão dos seus tosqueadores, ele foi sem falar nada. E eu gosto muito, irmãos, daquele texto de Atos, Atos capítulo 20, versículo 28, Atos 20, 28, que o texto lá nos diz que nós temos esta marca, e esta marca é a marca do sangue. E uma vez meu filho falou sobre esse texto para mim: pai, esse texto é um texto muito bom. Atos 20, 24, quando diz: porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar. Ele diz: pai, esse texto é um texto bom para a gente colocar num vídeo nosso. E eu fiquei, há muitos anos, esse versículo é sublinhado na minha Bíblia, porque nós temos vivido isso. Em nada considero a vida por preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar. Mas aí no versículo 28, Paulo diz o seguinte: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Amém. A igreja, eu, você, nós somos comprados, irmãos, com o próprio sangue de Jesus. Aleluia. Nós temos a marca do sangue. Nós somos marcados pelo sangue do Cordeiro. Nós não somos marcados mais com uma marca, com ferro quente, né? Mas somos marcados com algo muito mais precioso: o sangue de Cristo. Aleluia. Fomos comprados e marcados pelo precioso sangue de Jesus. Nós cantamos um corinho agorinha: e o meu Deus nunca falhará. O meu Deus nunca falhará. O nosso Deus nunca vai falhar conosco, irmão. Eu sei que chegará a minha vez. Muitos de nós temos vindo à igreja na busca de uma bênção. Nós temos vindo à igreja na busca de que muitos dos nossos anseios, dos nossos complexos, das nossas necessidades sejam supridas e algo que tantas vezes nos incomoda possa ser retirado de nós. Mas às vezes demora, às vezes leva tempo, mas o processo de Deus é um processo lento.
Às vezes Deus permite que passamos por situações desagradáveis à nossa vontade, mas a nossa vez vai chegar. Amém. O nosso tempo vai chegar. Amém. Não podemos perder da vista o objetivo, não podemos perder de vista o alvo que Deus tem proposto para as nossas vidas. A minha sorte Ele mudará. Amém. Diante dos nossos olhos. Amém. Nós temos sido a experiência viva de que o Senhor, Ele nunca falha conosco. Eu estou feliz porque pela primeira vez, depois de quase 14 anos vindo aos Estados Unidos, eu nunca havia conseguido trazer toda a minha família. Pela primeira vez, nós estamos aqui com a família toda. Demorou. Demorou não, irmãos. Eu queria trazer logo no primeiro ano. Né? 14 anos levaram para vir. Há 3 anos atrás veio Rafael, há 1 ano atrás veio Rebeca e a minha esposa Célia. E agora, pela graça de Deus, nós estamos vindo com a família toda. A nossa vez chegou. Essa foi a vez do Senhor. Paciência. Porque o tratamento de Deus conosco às vezes demora. O tempo de Deus para nós não é o tempo que nós queremos. E eu há muitos anos tinha desejo ardente de trazê-los todos, mas demoraram quase 14 anos. Eu vim uns 10 anos, ou 9 anos sozinho, e cada ano era uma luta vir sozinho. Queria trazer alguém comigo. Mas assim é o tempo de Deus, irmãos. Irmãos, eu louvo a Deus, porque Deus tem feito grandes coisas a favor de nós, através de nós e por nós. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Lucas, capítulo 19. Nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus e depois nós vamos dar um relatório do trabalho para os irmãos terem ideia do que vocês estão fazendo através da sua família de missionários ali no campo missionário. Lucas 19, versículos 28 a 34. Assentados, como os irmãos se encontram, vamos acompanhar atentamente a leitura desse texto. E dito isto, prosseguiu Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrar, achareis preso um jumentinho em que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que o soltais? Respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Vamos orar. Senhor nosso Deus, fale conosco nesta manhã. Desperta os nossos corações para andarmos contigo. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. O ministério de Jesus estava chegando ao fim. Jesus passava a última semana da sua vida e Jesus estava em Betânia. Jesus ia para Jerusalém, que ficava cerca de 12 quilômetros até Jerusalém, e voltava para dormir em Betânia, provavelmente na casa de Marta e Maria e Lázaro, a quem ele havia ressuscitado. E aquela semana foi uma semana muito exaustiva, cansativa para Jesus. E Jesus agora estava preparando para a sua entrada triunfal em Jerusalém. Ele ia entrar em Jerusalém e todos aclamariam rei. E todos os judeus que ali o aclamavam rei, que deitaram folhas de palmeiras para que ele passasse naquele instante em que ele entrava triunfalmente na cidade de Jerusalém, todos diziam: Hosana ao que vem em nome do rei. E eles queriam que Jesus, naquele momento, o aclamassem rei ali.
E se Jesus tivesse feito, todos certamente o acompanhariam, porque eles estavam esperando este rei. Eles estavam esperando este momento para que um rei os libertasse do Império Romano. Mas Jesus disse que o meu reino não é deste mundo. E é interessante, irmãos, depois de 3 anos de embates, ele caminha para a cruz. E Lucas fala em outro texto que Jesus vai resolutamente, intrepidamente, ele caminhava para a cruz. Ele rumava para a cruz. E ele ia para a cruz para restaurar as nossas vidas. Desde que os nossos primeiros pais pecaram lá no Éden, houve necessidade de que houvesse um cordeiro imaculado, sem mancha, sem pecado, para que se interpusesse entre eu e Deus, para que os nossos pecados fossem perdoados. E nesta semana Jesus caminha para a cruz. Jesus manda buscar ali um jumentinho. Jesus diz, olha, vocês vão lá e vocês vão encontrar um jumentinho amarrado. E quando lhe perguntarem, por que vocês estão levando este jumento? Por que vocês estão levando este animal? Vocês devem apenas dizer, o mestre precisa dele. O mestre precisa dele. Somente isto e nada mais. Irmãos, os discípulos levantaram em obediência e foram. E todo ato de obediência resulta em bênçãos. Todo ato de obediência resulta em bênçãos. E ao contrário disto é verdadeiro também. Todo ato de desobediência resulta em quê? Em maldição. Todo ato de obediência que você toma, você vai receber bênçãos. Não porque eu estou barganhando ou negociando com Deus, mas é de Deus mudar a nossa sorte. É de Deus abençoar os seus filhos. E quando os nossos filhos que temos desobedecem, nós os corrigimos. Assim Deus faz conosco. Mas é prazeroso, é tão gostoso dar aquilo que os nossos filhos nos pedem. É tão prazeroso vê-los em obediência, estar com eles em obediência. Meus irmãos, eu louvo a Deus, porque esta igreja tem ouvido o ID de Jesus. E em obediência, tem aberto os celeiros, tem aberto os corações e investido em missões. Deus precisa de você. Deus precisa de você. Deus precisa de você. Deus precisa de nós. Ele quer contar com as nossas vidas. O Senhor precisa dos nossos lábios. Hoje eu vi este conjunto aqui, tão bonito cantando. Isto é ministério. Deus precisa do Tiago. Deus precisa... Aqui os meninos do pastor cantou tão bonito. As jovens dançaram, os adolescentes, viram umas crianças já servindo a Jesus. Entendendo que o Senhor precisa de nós. Precisa dos nossos lábios, precisa dos nossos pés. O Senhor precisa dos nossos talentos. Irmãos, eu não entendo como nós podemos passar a vida inteira na igreja sem nos dispor para fazer algo em função do reino de Deus. Deus nos chamou, nos salvou para o serviço. Deus nos chamou e nos salvou para que os nossos talentos fossem oferecidos, dedicados a Ele. Para tanto, Jesus contou a parábola dos talentos. Um recebe 5, e é interessante que o Senhor conhece a nossa capacidade. O Senhor conhece a capacidade de cada um de nós.
E ele conta essa parábola dizendo que um recebera 5, o outro recebera 2, o outro recebera 1, de acordo com a capacidade de qualquer um. Mas, no entanto, todos têm capacidade para desenvolver algum talento, os seus talentos. Que recebera 5, ganhou mais 5. Que recebera 2, ganhou mais 2. Mas o que recebera 1 foi um servo negligente, desobediente, enterrou o seu talento. E ao prestar contas, o que ele houve? Servo mau e negligente. Devias, pelo menos, ter colocado o meu talento com os banqueiros, e quando eu voltasse, receberia ele com juro. Irmãos, Deus nos chama para o serviço. Ele precisa dos nossos talentos. Ele precisa, irmãos, dos nossos bens. Dizem que cristianismo que não atinge os nossos bolsos não é cristianismo. Deus precisa dos nossos bens. Nenhum ministério, nenhum projeto, nenhuma missão se desenvolve sem custo. Não é mesmo, pastor? Temos o aluguel, temos os ministérios, temos a luz, temos o ar-condicionado, temos tanta coisa para ser paga, né? Tem o salário do pastor e muitos aí às vezes não olham direito para o salário do pastor, e às vezes o pastor vive aí na navalha, né? É difícil isso. Mas é necessário que haja aqui aqueles corações voltados para o reino e de vez em quando revisem o salário do pastor, vejam como está as necessidades no lar do pastor, porque ele foi chamado para o serviço, ele foi separado para esta obra, né? E nós somos os responsáveis para que haja o mantimento na casa do Senhor. Irmãos, nenhum ministério, nada vai para frente sem que nós estejamos envolvidos nesta obra. Nós precisamos, irmãos, de colocar o nosso coração para que a obra do Senhor seja levada avante a bom termo. Deus precisou de um carpinteiro como Noé. Deus precisou da fidelidade de Abraão. E notem só, irmãos, que Deus precisa dos homens ao longo da história. Deus precisou de Noé para quê? Para construir a arca, colocar a sua família dentro e preservar a história da humanidade após o dilúvio. Deus precisou de Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, bem como amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Vai na obediência. Abraão precisou crer. Deus precisa de uma obediência de um servo como aquele. Deus precisou da humildade de Ruth para ser libertada por Boaz, catando aquelas espigas, o resto do que sobrava da lavoura. Ela ia lá com toda a humildade, mas Jesus fez parte dessa genealogia também. Deus precisou da coragem de Davi, da organização de Neemias, da contabilidade de Mateus, da impulsividade até mesmo de Pedro. Deus precisa de nós. Temos talentos variados, mas Deus precisa de nós. Deus precisa da liberalidade da viúva pobre. Todos trouxeram o que lhe sobrava, mas a viúva trouxe tudo. Tudo que tinha. E ela foi louvada por Deus, por Jesus por isso. Deus precisa da obediência de Moisés e Deus continua precisando de nós, irmãos. Irmãos, vocês não imaginam o quanto é saudável quando nós somos usados para abençoar vidas. Nós estamos agora há 33 anos comemoramos um culto lá na Califórnia de 33 anos de vida ministerial, de vida missionária. Durante todos estes anos,
temos procurado abençoar vidas. O índio é, para o mundo, a escória do mundo. E quem trabalha com índio, ele não tem o reconhecimento que tem outros lá na cidade. O índio não dá ibope. O índio, ele não... Você faz aniversário, ele não lembra que você fez aniversário. O índio nunca te convida para comer na casa dele. O índio nunca te dá um presente, senão com o interesse de ganhar outro em troca, porque com o índio é tudo na troca, né? O índio é, às vezes, ingrato, ignorante, e não demonstra gratidão, tantas vezes. Nesses anos todos de ministério, temos passado por situações difíceis. Muitas vezes nos perseguem, querem nos matar, muitas vezes nos maltratam. E nós tínhamos motivo de sobra para virar as costas e dizer, não, chega, eu não quero mais. Mas o Senhor nos chamou para servir. Deus precisa de nós ali. Irmãos, Deus tem nos abençoado tanto. Deus tem nos abençoado tanto. Não porque nós somos bons. Não porque nós somos talentosos, capacitados. Jesus, certa vez, disse aos discípulos o seguinte: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Deus te chamou, irmão. Não só para receber a bênção, não só para receber a cura, não só para receber a restauração da sua família, da sua vida, dos seus vícios, dos seus complexos, das suas manias. Deus te chamou para que você sirva. Amém. Deus te chamou para que você vá, dê fruto e o vosso fruto permaneça. Irmãos, irmão e irmã, tudo que você possui, tudo que você tem, não pertence a você, pertence a Deus. Tudo vem dele, tudo pertence a ele. Jó disse, quando a sua mulher diz, olha, você não tem mais nada, agora já foram seus filhos, seus bens, você está doente, você está aí cheio de chagas, você não tem mais nada, não resta mais nada para ti. Agora só te resta amaldiçoar o teu Deus e morrer. Que Jó que responde? Mulher, nós temos recebido o bem de Deus, não receberia também o mal? Tu falas como louco, o Senhor deu, o Senhor levou, bendito seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Nada é nosso. Paulo disse que, de fato, grande fonte de lucro é a piedade. Porque nada temos trazido para este mundo e nem nada dele vamos levar. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. O que a gente precisa neste mundo, irmãos? Além do que isso? O sustento e as vestimentas. Estamos contentes, o resto é resto. Tendo sustento e que o que nos vestir, estejamos contentes. Porque nada vamos levar. Nada vamos levar. Nu vim e nu tornarei, disse Jó. Você é apenas um mordomo de Deus. Estamos tão arraigados, estamos tão assim, querendo ter tudo, né? O melhor que este mundo consumista, este mundo miserável proporciona, que às vezes, irmãos, nós nos perdemos e esquecemos de que fomos chamados para sermos abençoadores de vida. Quando o índio pega um pão, que é feito naquela padaria. Quando o índio chega para nós e recebe uma roupa que nós entregamos a eles, porque vamos para a cidade, ficamos lá buscando roupa nas igrejas, calçado e tudo, e quando voltamos com um carro cheio de cesta básica, de comida, e quando a gente vê aqueles índios comendo uma bolacha, quando eles recebem uma balinha, que vocês não imaginam a felicidade que é quando eles fazem uma fila imensa para receber uma balinha.
Sabe a balinhazinha lá do Brasil, né, irmãos? Não sei como chama aqui. Mas eles fazem uma fila para receber uma balinha. A felicidade que aquelas crianças ficam. Às vezes, eu olho lá na Califórnia, né? A gente abre a geladeira, a gente vê ali o pai dizendo para o filho: o que você quer comer hoje, meu filho? É sucrilhos, é isso, é aquilo, e é iogurte, é tanta coisa, irmãos. E a gente olha aquelas crianças, nosso coração chora, porque eles não têm essa opção. Eles levantam cedo e não sabem o que vão comer. Isso é no nosso país, é no Brasil, que é um país tão rico, como dizem esses políticos, tão injustos. Eu vou me poupar de usar os adjetivos que eu gostaria de usar para falar sobre a situação do nosso país. Quando nós chegamos lá com a cesta básica, minha esposa fica atendendo ali as crianças e as mulheres. E aí a gente chega com aquela cesta. Eles desmancham aquela cesta num minuto. E eles fazem um suco. Mistura tudo que é suco que vai de groselha, de abacaxi, de laranja. E eles misturam tudo, colocam numa panela grande e abre aquelas bolachas que vai na cesta. E eles colocam num paneiro grande e eles então começam a distribuir. Porque eles estão com fome. Abrimos a geladeira e estamos tão fartos. Uma semana antes de virmos para cá, foi uma irmã de Orlando nos visitar e ela levou 7 irmãs lá de Nova Iguaçu com ela. Irmã Denise. E o filho dela, de 14 anos. E ele viu uma criança, estava com o pé todo tomado de bicho. E aquele menino olhou e disse: o que é isso, pastor? Isso é bicho. A situação, irmãos, de culturas emergentes é tão triste. E eu fico pensando tantas vezes, por que nós não temos um missionário para cada aldeia? Porque nós temos no Brasil milhares de escolas teológicas, seminários, escolas bíblicas, institutos bíblicos, faculdades, universidades teológicas, formando todos os anos, vocacionados para o reino, assim dizem. Mas por que é tão difícil para que estes vocacionados possam ir a lugares como a Amazônia, a lugares que passamos lá na Amazônia 20 anos, nos desdobrando? Hoje, irmãos, eu confesso, eu sinto meu corpo cansado. Eu sinto cansado. Quando é para ficar em pé no louvor, eu falo com minha esposa: eu vou ficar sentado um pouco, porque a coluna dói, as pernas doem. E este ano nós fomos para o médico disse: o senhor colocou um aparelho no meu braço, eu estava sentindo muito mal, e eu fiquei com aquele aparelho 24 horas, algo incomodava demais, era para ver minha pressão. E ele disse: olha, a pressão do senhor não teve um minuto, nessas 24 horas que ficasse normal, sempre alta. Pressão alta, triglicérido, colesterol, mas é o resultado de ver tanta injustiça, de ver tanta miséria, de ver tanta coisa acontecendo aos nossos olhos. E nós não podemos fazer nada. Temos feito o que podemos, mas há muito mais a ser feito. Somos mordomos. Os nossos talentos, os nossos bens, as nossas habilidades devem ser, irmãos, colocadas em função do reino. Deus precisa de nós.
Deus precisa de nós. Deus precisa da liberalidade de cada um de nós. Deus precisa da organização de certos irmãos que são bons na organização, porque o pastor não pode fazer tudo. Nós devemos nos colocar à sua disposição para servi-lo, para servir a Deus na função que Ele tem para nós. Quanto ao jumentinho, Jesus disse: desprendei-o e trazei-o, e trazei-o. Para que você possa ser usado por Deus, você precisa ser desprendido. As amarras precisam ser soltas. Nós muitas vezes estamos amarrados. Irmãos, vocês não têm a ideia do que é dar um pão para uma criança que está com fome há dias. Dar um peixe, dar uma roupa. Vocês não têm a ideia como é ver uma pessoa, há alguns anos atrás, quando chegamos na primeira aldeia, porque quando nós chegamos nas aldeias, o índio está ainda muito chucro, numa vida muito triste. E quando o Evangelho chega, irmãos, a vida vai mudando. Na primeira aldeia que nós chegamos, uma vez um senhor de idade tirou a camisa e o corpo dele inteiro, irmãos, estava com um bicho de pé. Aquilo é triste. Mas quando o Evangelho chega, a mudança vem. É verdade. A mudança vem. Em Mococa, que é aquela aldeia onde os índios vivem numa prisão, que são os assassinos, são as pessoas de má índole, que são jogados lá como uma condenação, na cultura deles é assim, porque é uma aldeia difícil de estar, de chegar, de ir. E agora o Evangelho chegou. No início, eles expulsaram os primeiros 5 crentes, queimaram o nosso templo, que nós tínhamos feito de madeira, mas agora o Evangelho continua ali, porque nós falamos, nós não vamos sair, nós vamos continuar, porque esse povo precisa, alguém precisa pagar o preço, e nós vamos pagar o preço. E hoje, irmãos, graças a Deus, há uma igreja funcionando. Há um templo novo, vocês vão ver no vídeo, passa bem rápido, mas dá para os irmãos prestem bem atenção, para ver que templo lindo. Demoramos quase 6 anos, ou 7 anos, para construir aquele templozinho. Tão simples, mas as coisas lá nos índios funcionam diferente, é tudo difícil. E ainda mais o inimigo puxa para trás. É tão difícil, irmãos. Nós precisamos ser desprendidos. Você precisa ser desprendido para ser usado por Deus do mundo, da mentira, de certos compromissos escusos, para servir somente a Jesus. Um jumentinho entrou na biografia de Jesus. Tão simples, né? Mas entrou ali na biografia de Cristo Jesus, irmãos. Podia Jesus ter entrado ali em Jerusalém em um cavalo árabe, né? Um animal bem de forças, mas ele escolheu um jumentinho. E eu quero dizer a você, se você se sente contido, fraco, então você é o soldado ideal para o exército do Pai. Se você se sente fraco, contido, você é o soldado ideal para o exército de Jesus. Este é o único exército que o soldado pode ser fraco, porque o nosso general é forte. Aleluia! Graças a Deus. Irmãos, eu só posso fazer aquilo que vocês me permitem fazer. Nós passamos a ser um missionário desta igreja. E um dia eu quero que o pastor, a sua família ou alguns irmãos aqui possam estar conosco. Graças a Deus nós temos recebido visitas de todas as igrejas aqui que nos apoiam. De Orlando, aqui de Miami, lá de São Francisco. E isso é muito bom.
Porque, em primeiro lugar, é uma prova, é uma fórmula dos irmãos ver aquilo que está sendo feito através do sustento de vocês. Não é para fiscalizar, mas é para vocês notarem o que estamos fazendo. E o segundo aspecto é que vocês também são edificados ao estarem ali. São abençoados também ao ver a transformação, a mudança que Deus tem operado no meio daquele povo. Então, irmãos, eu quero agradecer de todo o nosso coração pela ajuda dos irmãos. Contamos com as suas orações. Nós precisamos do sustento, sim. Mas, acima de tudo, precisamos também das orações. Os irmãos, orem por nós. Este ano foi um ano, graças a Deus, um ano abençoado. Conseguimos terminar, depois de todos esses anos, a construção do templo de Mococa. Lá na aldeia Barão de Antonina, a igreja caminha, ela prossegue, estamos investindo na preparação dos líderes, né? Mas agora temos um desafio muito grande na nossa frente, que é a construção do templo da aldeia de Manuel Ribas. Aquilo é algo que é uma questão de honra para o povo de Deus, para as nossas vidas, construirmos aquele templo. Porque o cacique nos diz: pastor, nós queremos que o senhor construa um templo aqui, uma igreja aqui, para que a maldição da nossa aldeia possa sair. Eles pensam que lá tem uma maldição muito grande, só vai sair quando a igreja for construída lá. Então, irmãos, naquela aldeia nós já temos, é uma aldeia muito grande, temos 1.800 índios. Nós já ganhamos para Jesus 105 índios. E só este ano, 45 índios foram batizados, convertidos e batizados. E Jesus tem transformado as suas vidas. Vocês não imaginam o quanto é triste ver um índio que não serve a Jesus. Na sua cultura, no mundo do vício, é tão triste. Mas o Senhor tem feito grandes maravilhas. Essa tribo ainda é uma tribo muito difícil. Nós tínhamos um índio chamado Júlio, eu mandei e-mail para os irmãos para orarem para o irmão Júlio. Irmão Júlio, porque o problema com o índio, irmãos, ele oscila muito na fé. O problema do alcoolismo é muito, muito difícil para eles vencerem de uma vez. Então eles estão bem hoje, amanhã estão ruins, e a gente precisa de ter amor por eles. Eu me lembro um dia que o Luiz, o jovem, que ele já veio e voltou para o mundo bem umas 50 vezes, eu acho. Mas um dia ele chega para mim, porque os índios são muito radicais. Os mais velhos, os líderes da igreja. Se o indivíduo recai ou dá uma recaída, eles colocam na disciplina e fica 1 mês, 2 meses na disciplina. E quando ele está na disciplina, significa que ele não pode cantar na frente. Ele não pode orar, ele não pode fazer nada. E o Luiz gosta de cantar, um jovem, bem jovem ainda, filho de uma irmã viúva. A mãe dele muito firme, irmã Marica. Ela era a mãe do Jaime. O Jaime é aquele que queria nos matar um tempo lá, mas que se converteu também. Amém. E o Luiz um dia chegou para mim e ele disse: pastor, eu queria mais uma chance. Eu queria que o senhor me desse mais uma chance. Porque eu queria voltar a cantar na igreja. Que o senhor me ajudasse. Porque os índios não queriam mais deixar ele voltar para a igreja. E eu tenho tantas vezes batido firme com eles. Porque a pior coisa, irmãos, é o legalismo. E isso é muito perigoso. Quando nós somos legalistas, nós pensamos que só os outros erram, nós não erramos. E eu falei: não, Luiz, você vai cantar hoje. E ele cantou, e ele louvou a Deus. E é tão alegre quando a gente vê isso, né? Mas aquela aldeia de Manuel Ribas é muito radical. O irmão Júlio foi o irmão que se converteu lá em Mococa, mas ele tem problemas. E foi aquele que foi expulso de lá e foi para Manuel Ribas. Eu digo que o Júlio é um missionário, com todas as falhas, com todos os problemas dele. Ele chegou lá em Manuel Ribas e ele
quis abrir uma igreja. Ele começou um trabalho e ele falou, agora é para o pastor vir aqui. Porque ele é índio, fala na língua deles. Então nós começamos a estar ali. Depois de termos sido negados para entrar lá pelo cacique antigo, e o cacique sai e entra um novo cacique, é a história que eu já contei para os irmãos, e nós então voltamos, e entramos lá naquela aldeia. Mas o irmão Júlio deu uma recaída este ano. E ele brigou, ele bebeu e brigou com outro índio. E o índio deu, como foi? Acho que ele deu um coice na boca do índio, o índio quebrou o dente ficou dentro da perna dele. E ele foi preso, porque eles têm uma cadeia que chama cadeia indígena, que é um horror. É um horror. E aqueles índios de Manoel Ribas são muito ainda bravos, né? E o irmão Júlio, depois de 2 meses ali na cadeia, os índios vieram me dizer, olha, o Júlio está com um bicho na perna. Ele estava com a perna cheia de bicho, porque o dente havia se alojado na sua perna, infeccionou, e ninguém olha, eles jogam lá naquele cubico, que é um cercado, e o índio fica como um bicho ali preso. E o irmão Júlio estava para perder a perna. E eles são humildes. O índio, ele aprendeu a sofrer. É a história de 500 anos. 500 anos de sofrimento, desde o descobrimento do Brasil. E então, pela graça de Deus, ele foi solto, foi para o hospital e estava para ser amputada a sua perna, mas graças a Deus não foi. Mas a história é sempre assim. Sempre há alguma coisa acontecendo que é só o poder de Deus que pode mudar, transformar, libertar. Por isso, pastor, igreja, irmãos, orem por nós. Nós precisamos da cobertura da oração, porque a cultura do índio é também muito mesclada com pagelanças, satanismo, demonismo, e embora não aparenta, mas a raiz eles estão trazendo dos seus antepassados. E aquilo está arraigado, são maldições que precisam ser quebradas, transformadas, e só o Evangelho pode transformar, pode mudar. Então eu louvo a Deus, irmãos, pelas suas vidas. Vamos continuar sendo usados por Deus, porque Ele precisa de nós. Vamos frutificar, vamos dar frutos aonde o Senhor tem nos plantado. Que Deus nos abençoe, que Deus possa recompensá-los. E vamos estar investindo em missões. Que os irmãos vão ver que o Senhor há de fazer desta igreja uma igreja próspera, uma igreja abençoada e abençoadora de vidas também. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Amém. Está pronto, não? Não, isso acho que é uma paisagem